E no vídeo de hoje vamos estar fazendo um resumo completo de Super Bad Adventure. Então o nosso objetivo é zerar o jogo, pegar todos os tempos dourados e inclusive pegar todos os itens do jogo. Fique comigo, galerinha! O jogo começa com um urso chamado Baren, e pelo visto ele estava cochilando na árvore. De repente ele acorda. E é aqui que a gente começa a gameplay de Super Bad Adventure. E pelo visto dá pra ver que o Baren acorda numa espécie de tutorial do jogo. Tipo, é só um tutorial mesmo, que ensina os ataques, como subir nas coisas, como pegar as coisas. Então eu vou dar meio que uma velocidadezinha aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. E nessa parte a gente se depara com esse pássaro chamado Chica. Não é a Chica de FNAF, nem toda coisa que você tá pensando aí. Mas vamos continuar com o jogo. Então a gente espera a tela carregar e a gente começa a nova gameplay. E aqui que a gente vai ficar quando a gente zerar o jogo. Só primeiro que peguem as moedas para você já ter muita moeda no início do jogo. Então seguindo o caminho de moeda a gente vai parar para um portal que leva diretamente para o primeiro mapa, que é chamado de Aldeia das Tartarugas. E chegando lá você percebe que não só foi a Vila dos Ursos que foi contaminada pelo Mel Roxo. E assim que ao deparar do game, você vai percebendo que todos os mapas que você enfrentar vai ter todo o Mel Roxo. Então a gente começa a explorar esse lugar para ver o que a gente deverá fazer. E ao canto direito você percebe que tem uma cachoeira e você decide descer nela. Então primeiro você desce pela escada para diretamente cair na água. Dando uma explorada você acaba mergulhando e achando esse buraco que fica debaixo da cachoeira. E entrando lá a gente percebe que tem meio um parkour que você precisará passar para abrir a jaula do urso. Então no meio desse parkour você viu que você criou sua própria técnica para passar de um jeito fácil. Você liberta o primeiro urso que você vai acabar liberando ao longo da sua série. Continuando, você vai sair dessa caverna. E chegando aqui, você decide dar mais uma explorada desse lago. E se vocês repararem, chegando aqui nesse canto, vocês encontrarão um buraco na parede. E como você não é bobo, você provavelmente vai entrar nesse buraco para perceber que você achou mais um urso. E você sai desse buraco e você percebe que não tem mais nenhum urso ali. Você decide sair dessa cachoeira. E subindo, você percebe que tem um elevador mais pra frente. Então, pra que não subir, né? Então, você se gruda na plataforma e começa a subir. E subindo, você encontra essa tartaruga com o mesmo pássaro nas costas. Onde a Chica fala com um texto um pouquinho grande que vocês podem lerem. Então, chegando aqui em cima, vocês vão pegar as moedas primeiro, que eu sei, cara. Porque todo iniciante tem que pegar uma moeda pra não ficar pobre logo no início do jogo. Então, chegando, a gente acha um trampolim que a gente acaba dando um salto bem alto e pegando a chave do urso. Então você percebe que tem outro morro para subir para pegar outro urso. Então chegando aqui a gente percebe que tem um minigame para que a gente possa pegar a chave. E eu sei que você vai ficar meio confuso da primeira vez que você testar, mas quando você for aprendendo você já vai pegar o jeito. Então meio que você tenta resolver aquele puzzle várias vezes e uma vez você consegue. E depois de muitas horas, você finalmente consegue encostar a bola na chave e você libera o outro urso. Então depois você vai dando uma coletada naquelas moedas que não pode faltar para sua conta. E aqui você acaba atravessando pelo outro lado da cachoeira e ainda caindo em outro trampolim. Então chegando aqui você percebe que tem várias outras jaulas de urso presos. E você acaba chegando numa espécie de portão. A cada 3 ursos pegos na fase, você consegue abrir aquele portão.
E aqui você percebe que tem meio que um poço. Mas, por favor, não entra antes de pegar todos os ursos. E chegando nesse beco aqui, você percebe que tem outro urso. E você faz meio que uma estratégia para conseguir pegar a chave do urso. E assim libertando o Bob. Logo, acabando de libertar o urso, a gente percebe que tem um buraco bem nesse beco, onde a gente acha outro urso que estava escondido. E assim libertamos Madeleine. Mas antes de ir pro boss, você tenta investigar por esse lado da vila. E a gente percebe que tem meio que um gramado com uma porta. No meio da porta parece ter um símbolo de topeira. E mais pra frente você vai entender o motivo dessa porta. Então você acaba esquecendo daquela porta e vai investigar logo o Golem Tartaruga. E você fica meio sem tempo para derrotar os inimigos da fase, porque você quer logo para investigar o poço. Então você chega naquele poço E você acaba de desbloquear o primeiro boss do jogo, que é o Golem Tartaruga. E chegando lá, você percebe que o Golem começa a rodar pela arena. Chegando nessa parte que ele deita no chão, você dá um tapa nele. Você percebe, meu filho, que não é fácil derrotar um boss num jogo. Porque para você derrotar um boss no Super Bad Adventure, você precisa dar 3 tapas nele. E aqui, quando você completa o segundo tapa, você percebe que a música fica um pouco mais rápida e que ele começa a rolar muito mais rápido. Aí você dá o tapa nele, derrotando o primeiro boss da história do jogo. E aqui, o último urso que estava dentro da jaula te agradece por ter salvado ele do Golem. E assim você liberta o último urso e parte direto para a Vila dos Ursos. Então chegamos na Vila dos Ursos e a gente percebe que a gente liberou 2 mapas diferentes, que é o Mundo Fliperama e o Vale Nevado. E eu vou estar falando para que serve os dois. O mapa do Fliperama é para que se você querer moedas e o Vale Nevado é a continuação da história do jogo. Mas eu cheguei na loja para comprar alguns itens que estavam disponíveis e aqui não tinha nada que eu conseguisse comprar porque eu tava sem dinheiro. Só que daí eu lembrei das loot boxes e consegui só abrir uma, mas eu vi que eu ganhei uma bandana de ninja. Correr pra cima dessa plataforma, chega um personagem chamado Capitalos. E aqui ele está falando como que mexe no personalizador de ursos. E tem várias habilidades: raro representado de azul, comum representado de branco, épico representado de rosa e os amarelos que são do SBA Gold. Então vamos pro próximo capítulo.